paz do Senhor. Amém. Sou a vossa irmã Maia e dando continuação ao declamo da palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 19. E vai se prolongar mais um pouquinho hoje. Amém? E diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo seguiu o caminho pelas montanhas e chegou a Éfeso, onde encontrou alguns discípulos. Assim que ali chegou, perguntou a eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês o acolheram no coração? Ele está mesmo em vocês? Nunca nem ouvimos falar de Espírito Santo. Deus dentro de nós? Como foi então que vocês foram batizados? Perguntou Paulo. No batismo de João, responderam. Paulo disse: isso explica tudo. João pregou um batismo de mudança radical de vida, para que o povo pudesse estar pronto para receber aquele que viria depois dele, Jesus. Se vocês foram batizados no batismo de João, agora estão preparados para que o realmente importa. E eles estavam. Assim que ouviram isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos sobre a cabeça e o Espírito Santo veio sobre eles. E louvavam a Deus em línguas e falavam a respeito dos atos de Deus. Havia cerca de 12 pessoas ali naquele dia. Em seguida, Paulo foi para a sinagoga. Ficou na cidade 3 meses, trabalhando para apresentar a eles o reino de Deus de maneira convincente. Mas começou a surgir resistência por parte de alguns que começaram a espalhar boatos sobre o estilo de vida cristão. Paulo retirou-se, levando os discípulos com ele, e se estabeleceu na escola de Tirano, ministrando aulas diariamente. Fez isso por 2 anos, dando a todos na província da Ásia, judeus e gregos, ampla oportunidade para ouvir a mensagem do Senhor. A mudança dos magos e feiticeiras. Deus fez coisas poderosas e incomuns por meio de Paulo. A notícia se espalhou e as pessoas começaram a trazer peças de roupas, lenços, mantas e coisas semelhantes. Sempre o homem, fazendo isso. Para que tocasse com elas Paulo e depois os doentes. Foi impressionante. Os doentes eram curados e restaurados. Alguns exorcistas judeus itinerantes estavam na cidade e tentaram fazer o que pensavam ser o jogo de Paulo. Mencionava o nome do Senhor Jesus, as vítimas de espíritos malignos, dizendo: domino você pelo Jesus pregado por Paulo. Os 7 filhos de um tal de Seva, sacerdote principal judeu, tentaram fazer isso com um homem, e o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e já ouvi falar de Paulo, mas quem são vocês? Então, o possesso ficou enlouquecido, pulou sobre os exorcistas, que levaram uma boa surra e ficaram de roupa rasgada. Nus e sangrando, eles fugiram dali. O fato se tornou conhecido de toda Éfeso, entre judeus e gregos. Espalhou-se a convicção de que Deus estava por trás de tudo aquilo. A curiosidade a respeito de Paulo transformou-se em reverência pelo Senhor Jesus. Muitos dos que creram abandonaram a feitiçaria. Magos e feiticeiras vieram com seus livros de feitiços e fizeram uma fogueira imensa com eles. O valor dos livros chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, ficou evidente que a palavra do Senhor fora vitoriosa em Éfeso. Queria dizer alguma coisa aqui. Quanto ao valor dos livros, por como está escrito aqui, o que significa é que foram muito dinheiro, tá? Eles vendiam, eles botaram na fogueira livros que custavam um valor muito grande, amém? Vamos lá. Assim ficou evidente que a palavra do Senhor fora vitoriosa em Éfeso, a deusa Artemis. Depois disso, Paulo decidiu que era tempo de ir para as províncias da Macedônia e da Acaia e de lá para Jerusalém. Ele disse: vou para Roma.
preciso ir para lá. Ele enviou 2 de seus assistentes, Timóteo e Erasto, para a Macedônia, mas ficou na Ásia para resolver alguns assuntos. Antes de partir, ocorreu em Éfeso um grande tumulto a respeito do que era conhecido como o Caminho. Certo ourives Demétrio chefiava um negócio de manufatura de relicários da deusa Artemis, e empregava muitos artesãos. Ele reuniu seus empregados e outros que lhe prestavam serviço e disse: Homens, vocês sabem que temos um bom negócio aqui e já viram como Paulo se intromete no que fazemos para nos desacreditar, afirmando que não existe deuses feitos por mãos humanas. Muita gente o apoia, não apenas aqui em Éfeso, mas por toda a província da Ásia. Não apenas nosso negócio corre o risco de ir à falência, mas o templo da nossa famosa deusa Ártemis acabará em escombros quando sua reputação gloriosa se for. Não se trata de um assunto local. O mundo inteiro adora a nossa Ártemis. A multidão perdeu a cabeça. Correram à rua gritando: Grande Ártemis dos Efésios! Grande Ártemis dos Efésios! Eles puseram a cidade inteira em polvorosa. Correram ao estádio e agarraram 2 dos companheiros de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Paulo queria ir também, mas os discípulos não deixaram. Alguns líderes religiosos de destaque da cidade, simpáticos a Paulo, concordaram: não se aproxime daquela multidão de jeito nenhum. Alguns deles gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Muitos nem tinham ideia do que estava acontecendo ou por que estavam ali. Enquanto os judeus empurravam Alexandre para que ficasse à frente do povo e assumisse o controle, diferentes facções reivindicavam sua liderança. Ele os repreendeu e os fez calar, gesticulando energicamente, mas, no momento em que Alexandre abriu a boca, perceberam que ele era judeu e gritaram: Grande Ártemis dos Éfesos! Grande Ártemis dos Éfesos! E gritaram por 2 horas. Finalmente, o escrivão da cidade fez a multidão se aquietar e disse: Caros compatriotas, será que alguém em algum lugar não sabe que a nossa querida cidade de Éfeso é a protetora da gloriosa Ártemis e da sua imagem sagrada de pedra que caiu do céu? Considerando que isso não pode ser negado, é melhor que cada um de vocês vá cuidar da sua vida. Tal conduta é indigna de Ártemis. Os homens que vocês trouxeram aqui não fizeram nada para prejudicar o nosso templo nem a nossa deusa. Se Demétrio e sua associação de artesãos têm alguma queixa, poderão apresentá-la no tribunal e fazer as suas acusações que quiserem. Se alguma coisa mais os está incomodando, reclame nas reuniões regulares da administração da cidade, deixando a questão a cargo dela. Não há desculpa para o que aconteceu hoje, pois pusemos a cidade em risco. Lembrem-se de que Roma não vê os agitadores com bons olhos. Como isso, o povo se despertou. Com isso, o povo se dispersou. Amém. Desculpa por alguns erros, né? Uma leitura muito extensa, mas foi feita com muito amor e carinho para que você tenha entendimento e venha a saber, ok? O que foi para Paulo e todos os apóstolos sofrerem pelo nome de Jesus. Amém? O conhecimento da vida do apóstolo Paulo é muito importante porque ele foi escolhido por Deus para pregar o evangelho a nós, os gentios. Amém? Então, que Deus vos abençoe e um bom prosseguimento de semana a todos. Amém.